Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho do Reino, Entendes Tu que Lês. Eu me chamo Paulo Davi e vou começar hoje uma pequena série de mensagens que se chama A Igreja no Apocalipse. Especificamente, a Igreja no Apocalipse. E antes de começarmos, eu quero ver com vocês, conceituar com vocês o que é literatura apocalíptica, porque muita gente faz muita confusão com isso. Muita gente que lê o Apocalipse pensa que João escreveu algo que iria acontecer no futuro, algo que iria acontecer na época da volta do Senhor. Ou seja, acha que o livro de Apocalipse, ou lê o livro de Apocalipse como fosse um livro de profecias do futuro. Mas não é isso o propósito, nem o estilo apocalíptico. A literatura apocalíptica aparece no livro de Daniel, aparece também no livro de Enoque e aparece também no Apocalipse de João. É uma literatura que tem por objetivo revelar, daí o nome revelação, né? Ou desvelar o que está acontecendo com o povo de Deus em circunstâncias de perseguição, conflitos. Algo está acontecendo naqueles dias e é uma literatura que busca trazer esperança, resistência e certeza do triunfo final de Deus. Ainda que Deus permita que todas aquelas coisas estejam acontecendo, no final, Deus vai vencer. E é importante porque é uma palavra de consolo, de inspiração para o povo de Deus. No caso do Velho Testamento, esse povo de Deus, a Igreja de Deus, era o remanescente de Israel. Nós temos o povo de Deus desde ali da linhagem de Sete, né? Desde a linhagem de Sete, mostrando toda aquela história dos 10 patriarcas, passando pelo dilúvio, nós temos o povo de Deus enfrentando oposição, perseguição, vivendo no meio de coisas que estão acontecendo e que na nossa mente, muitas vezes, nos faz perguntar por que essas coisas acontecem. Justamente a literatura apocalíptica, ela quer revelar ou desvelar as razões espirituais daquilo que está acontecendo. Aconteceu isso no livro de Enoque, no período dos 10 patriarcas, quando o Gênesis fala lá, por exemplo, que se multiplicou a violência no mundo, e Deus se arrependeu de ter feito o homem, e Deus traz o dilúvio. Enoque, ele viveu antes de Noé, e ele também teve visões do porquê aquelas coisas estavam acontecendo, o que estava acontecendo no mundo espiritual. Você lembra? O apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra principados, domínios, poderes que estão nos lugares celestiais. O que ele queria dizer com isso? Que por trás dos acontecimentos que nós enfrentamos no mundo, existe uma ação espiritual, algo que acontece no mundo espiritual. E muitas vezes nós não entendemos, daí a necessidade de revelação. O Apocalipse não é um livro de profecias para o futuro, mas é um livro de revelação para o presente daquele povo que estava passando por determinadas situações. E é isso que acontece aqui no livro de Apocalipse. É claro que as coisas que acontecem ou que aconteceram, elas têm um desdobramento para o futuro. De alguma forma, elas apontam para a volta do Senhor. Vamos começar a ler aqui no capítulo 13, hoje quero falar do capítulo 13, das duas bestas. Presta bem atenção no que diz aqui. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres,
e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Você deve lembrar de alguma coisa parecida com isso, lá nas visões de Daniel. Daniel, quando o povo de Deus era cativo da Babilônia, né, quando eles estavam cativos sobre a Babilônia, ele também viu visões. E ele viu, inclusive, grandes animais terríveis e que representavam, naqueles dias, tanto a Babilônia como aquilo que iria em breve acontecer, que era o domínio da Pérsia. Ele viu também o domínio grego e ele viu também o surgimento de um império terrível, que era o mais terrível daqueles animais que ele estava vendo, que era o Império Romano. Então, esse texto aqui fala, evidentemente, do Império Romano, porque foi sob o Império Romano que a igreja foi perseguida violentamente. Foi sob o Império Romano que João foi exilado na ilha de Pátimo. Você lembra que diz a tradição que eles tentaram martirizar João, jogando num tacho de óleo fervente, mas aquele óleo não teve poder sobre João. Então aconteceu algo parecido com o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego lá na Babilônia. E então por isso ele foi exilado na ilha de Pátimo e foi lá que ele recebeu essa revelação, para compreender por que essas coisas estavam acontecendo com a igreja. Lembra que o Apocalipse foi endereçado a 7 igrejas da Ásia, que evidentemente representam toda a igreja daquele tempo. 7 é um número profético, nós vamos chegar lá ainda. Então ele vê esse grande monstro, né, essa besta, ela tem 7 cabeças, 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia. Bom, nós poderíamos perder tempo aqui tentando mostrar e comparar com a profecia de Daniel, mas essas 7 cabeças falam dos 7 impérios, ou 6 impérios que vieram antes do Império Romano, sendo o Império Romano o último desses impérios, que evidentemente traz com eles uma mesma característica, né? É algo que surgiu lá no início de Gênesis, quando Nimrod construiu aquela grande torre que tentaria chegar até o céu, e uma cidade com o seu nome. Ali começa a era dos grandes impérios. Esses impérios que culminariam no Império Romano. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal fora curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Bom, essa cabeça que foi ferida de morte sem sombra de dúvida, faz menção da queda do Império Romano do Ocidente, né, conquistado pelos germânicos. Mas nós sabemos que os germânicos, apesar de dominar o antigo território do Império Romano, eles acabaram absorvendo aquele mesmo espírito que estava no Império Romano. E já nós vamos ver por quê. Mas isso aqui diz, a literatura diz o que João escreve aqui, e adoraram o dragão, verso 4, que deu à besta o seu poder, e adoravam a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhes poder para agir por 42 meses. Esses 42 meses são aqueles 1.260 dias. Se você usar o mesmo código que aparece em Daniel, 1.260 anos que ela vai ter poder. Eu quero lembrar você também
uma coisa importante, que essa besta, o foco desse texto é naquela cabeça, que é a 7ª cabeça, que foi ferida de morte, mas que a sua chaga foi curada. E porque ela foi curada, o mundo vai adorar a besta. Então essa chaga curada dá a entender que essa cabeça chegará até o tempo do fim. Muito bem. Verso 5 de novo. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Eu quero que você grava isso aí, essa palavra blasfêmias. E deu-lhes poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. Essa besta, esse poder político, esse império, que teve naqueles dias, que teria naqueles dias, né? Porque quando João escreveu o Apocalipse, ou quando foi escrito o Apocalipse por discípulos de João, isso não é importante, baseado nas revelações de João, o Império Romano já estava em decadência. O Império Romano já tinha sido ferido de morte. Ele estava quase no tempo do fim. Não demoraria muito para que esse império caísse. Mas naqueles dias, ele já estava ferido de morte. E o mais interessante aqui é essa questão da blasfêmia. Já já nós vamos entender isso. Verso 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Então presta bem atenção. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e fé dos santos. Esse grande império. Essa cabeça final das 7 cabeças que vem desde lá do Nimrod, ela iria perseguir, ela iria vencer os santos, a Igreja de Jesus Cristo. E nós vamos lembrar aqui o período das grandes perseguições, chamado de Era dos Mártires por muitos historiadores. Período em que a igreja quase foi totalmente dizimada da terra. É sobre isso que esse texto está falando. E aqui João fala, olha, isso vai acontecer, mas nós temos que perseverar. Aqui está a paciência e fé dos santos. Agora nós vamos entender a origem daquelas blasfêmias, ou da blasfêmia do nome de Deus. Verso 11. E vi subir da terra outra besta. Aquela subiu do mar. Aqui no livro de Apocalipse, João nos dá um código de interpretação dizendo que mar representam as nações. Então ele estava falando ali da primeira besta, o poder político do Império Romano. Mas aqui diz que essa besta, essa segunda besta, ela sobe da terra. Quando diz que ela sobe da terra, ela está fazendo uma referência entre terra e céu. Então ela está dizendo que é algo espiritual que surgiu desse mundo. E vi subir da terra outra besta que tinha 2 chifres, semelhantes ao de um cordeiro, e falava como dragão. A aparência dessa besta é um cordeiro. Mas quando ela fala como dragão. Nós sabemos o que aconteceu logo no futuro, dentro do império, antes que ele caísse totalmente, surgiu um homem, um imperador. O imperador é que vem naquela linha de sucessão imperial que vai dar início
cristianização do império, ou seja, ele vai acabar com a perseguição aos cristãos, vai por fim, vai dizer que se converteu à fé cristã, vai trazer para perto de si a maior parte da liderança dos cristãos e vai instituir o cristianismo como sendo a única religião aceita pelo Império Romano. A conversão, diz a história, que Constantino se converteu depois de ter tido uma visão de uma espada em forma de cruz. E ouvido uma voz dizendo, com este símbolo vencerás. Ali, aquele momento, o cristianismo abandona o príncipe da paz, o nosso Senhor Jesus Cristo, o príncipe da paz, e cria uma nova versão de Cristo, como Senhor da guerra. A partir dali, o Império Romano vai começar a fazer guerra usando o nome de Deus, usando o nome de Cristo. E essa igreja, gradativamente, vai ficar parecida com o Império Romano e vai também perseguir, presta bem atenção, quem não se sujeita a ela. E aqui é muito claro o texto aqui e diz assim, verso 12, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Ou seja, esse cristianismo corrompido, romanizado, que trocou o príncipe da paz pelo senhor da guerra, ele vai fazer com que aqueles que fazem parte dessa falsa igreja adorem o mundo. Comecem a buscar o que o mundo busca: riqueza, poder, controle. E fez grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta. Essa igreja, essa falsa igreja, ela vai ter poder de fazer sinais, de fazer grandes sinais. E isso vai enganar ainda mais os que habitam na face da terra. Para a gente ver que nem tudo, né? Às vezes nós vemos isso muito, especialmente no meio pentecostal, né? Neopentecostal. Esse mesmo meio que aderiu a essa teologia da riqueza, como também da teologia do domínio, mostrando que essa gente tem esse espírito que estava ali nessa segunda besta, que tem aparência de cordeiro, mas fala como dragão. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra, quem que fizesse uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Olha que interessante, né? Eles vão idolatrar essa besta, idolatrar o mundo. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adoram a imagem da besta. Ou seja, todos aqueles que não se sujeitaram, né, a esse novo império romano cristianizado, e que depois vai conquistar os germânicos, vai surgir a Europa cristã, vai levar o mundo a 2 guerras mundiais, vai patrocinar um sistema que nós conhecemos hoje como capitalismo, onde o dinheiro se torna o centro de tudo. E o cristianismo adora isso. Adora o mundo, adora o dinheiro, adora o poder. Então, prestemos bem atenção no que João está falando ali.
aquilo que estava acontecendo naqueles dias, iria crescer, iria se tornar um poder sobre o mundo todo. Nesse casamento entre o poder político e o poder religioso, entre a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. Verso 16. E fez que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui uma sabedoria, que ele vai nos dar um código do que ele está falando. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem. E o seu número é 666. Esse número é exatamente o número que se faz quando você transforma em número o nome Nero César. Vamos lembrar que Nero César foi o primeiro imperador romano a violentamente perseguir os cristãos. Ele deu início à grande perseguição. E é isso que o povo de Deus estava passando nos dias de Apocalipse. Uma perseguição feita inicialmente por Nero. Então, é disso que João está falando. Ele está falando do Império Romano e ele está falando de um imperador romano. É como se ele dissesse, olha, quem vai curar essa cabeça ferida de morte será um imperador como Nero, 666. Isso deveria ter despertado os cristãos, e eu acredito que despertou, porque quando Constantino dá início à cristianização do Império Romano e a montagem de uma igreja institucional romana, muitos líderes e muitos cristãos não se uniram a esse movimento e vão ser perseguidos durante todo aquele final do Império Romano, depois durante toda a Idade Média. A Igreja Romana perseguiu violentamente todas as comunidades de fé cristã que não se submetiam a ela. E a história mostra isso, né? A história dos mártires mostra que, além dos mártires que foram martirizados e no Império Romano, que é o que eles estavam vivendo naquele momento, haveria, depois que essa besta que sobe da terra, unida à besta do mar, ao Império Romano, iria desencadear perseguição aos cristãos de verdade, a verdadeira igreja de Deus. Então, uma coisa que a gente nota no livro de Apocalipse é esse foco de uma verdadeira igreja e de uma igreja falsa. Vamos terminar. Então, foi colocada essa imagem, que é a imagem do Império Romano, a imagem do imperador romano. Desculpa, foi colocado esse sinal, na fronte, que representa a mente, na mão, que pega a espada. E que ninguém que não tivesse esse sinal poderia comprar ou vender. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. E assim nós terminamos esse capítulo, onde João pinta esse quadro para nós. Primeiramente, do Império Romano, que perseguia o povo de Deus, que colocou João exilado na ilha de Pátmos, e o surgimento de uma segunda besta, que tem a aparência de cordeiro, mas fala como dragão, e que vai se unir ao Império. E a partir daí, o poder dessa besta. Estado unido com a igreja. Trocaram Jesus, príncipe da paz, pelo Jesus, senhor da guerra. Isso seria uma constante até o tempo do fim. Esse é um ponto importante, que nos ajuda a entender as coisas que estão acontecendo hoje, onde o cristianismo fundamentalista se posiciona do lado do senhor da guerra, daquele mesmo senhor criado, aquela imagem criada ali
no Império Romano, no final do Império Romano, né? Quando surge esse cristianismo corrompido, surge essa igreja romanizada e que vai divulgar no mundo uma falsa visão de Deus e do Evangelho. E também que vai perseguir a verdadeira igreja, que vai viver sempre na clandestinidade, vai viver sempre perseguida, vai viver sempre combatendo e resistindo a esse engano que se estabelece na terra até a volta do Senhor. Que Deus nos abençoe.